Bom dia, galera. Hoje eu vou abordar um pouco do meu congelamento emocional, que também eu percebo que é uma causa da depressão, bem provável que sim. Ou então, às vezes, é só um problema meu mesmo, de talvez uma neurodivergência. Eu ganhei uma grande desconfiança das pessoas, um grande medo de viver socialmente. Não bem um medo, mas um desconforto. E a falta de vontade de viver em um mundo social. E junto disso também eu tive um anestesiamento de empatia. Eu, eu tenho o sentimento de que eu nunca tive empatia por pessoas próximas a mim, mas também pode ser que isso seja por conta da minha depressão. E ela talvez esteja me fazendo acreditar que eu vivi minha vida toda sem sentir empatia e, na verdade, demonstrando para, para fazer as pessoas se sentirem melhor à minha volta, já que se eu falasse que eu não tivesse empatia pelo meu pai, pela minha mãe, se eu não me importasse com a morte deles, isso seria isso seria entendido de uma forma muito ruim pela sociedade, porque não tem explicações para uma pessoa simplesmente não amar a pessoa que cuidou a vida inteira, pessoas muito próximas, como meus familiares são muito próximos a mim, eu gosto muito deles, mas mesmo gostando muito deles, eu não consigo ter aquele amor, porque eu tenho uma grande descrença do amor. Eu tenho uma visão conturbada em relação a isso, de acordo com minha cabeça mesmo. Tipo assim, não tem uma fonte específica, um estudo específico que eu vi para acreditar nisso. Eu falei, uma ideia minha que eu achei que eu concordo com essa ideia, que é de não acreditar muito no amor. Eu acredito que, tipo assim, há momentos certos em que as pessoas vão gostar de você, mas é porque você está provocando algum sentimento nelas ou alguma sensação boa nelas. A partir do momento que você comete um erro, eu acho que não tem nenhum amor que segure esse erro, sabe? Essa é a minha crença sobre o amor. E eu acho que muitas pessoas demonstram pra gente, por exemplo, como familiares que foram me visitar quando eu fui internado por causa da depressão. E eu não queria visitas, porque eu tenho essa sensação de, que, tipo assim, as pessoas da minha família só gostam de mim porque são da minha família. Porque não gostariam de mim se eu não fosse da família. Se me conhecessem normalmente, se me conhecessem como eu realmente sou, que é uma coisa que eu tenho medo de demonstrar por causa da repulsa da sociedade e da minha família, eu, eu, eu acho que não iam querer. Eu acho que nem, nem nenhuma pessoa ia querer, quase nenhuma. Então, eu tô sentindo que eventualmente eu vou ter esse isolamento social, caso eu continue seguindo a minha vida com esse problema. Mas eu também quero conversar muito isso com a psicóloga que eu faço tratamento. Porque eu tenho essa sensação de que eu me sinto uma pessoa incapaz de amar porque eu não consigo olhar as pessoas com tal valor. Eu olho as pessoas como algo que é passageiro na nossa vida e cada um tem um efeito bom na nossa vida. É difícil você manter uma pessoa que realmente não tem um efeito bom na sua vida e você quer continuar mantendo porque sim, não existe isso, sabe? Não existe o porquê você ama. Só existe o caso do pai do filho ou da mãe do filho. Eu acredito que o dito como amor incondicional
Na verdade, seria uma forma de mostrar que, eu daria a vida pelo meu filho. Mas é claro, quem não daria a vida pelo seu filho? Você ia aguentar viver sabendo que seu filho morreu por sua culpa? Eu daria a vida pelo meu pai, eu daria a vida pela minha mãe, porque se eu tivesse controle disso, eu não ia querer que eles morressem. Mas caso eu não tenha o controle da morte deles, eu também não sentiria nada pesado, esse que é o problema. Porque uma pessoa assim na sociedade é muito mal vista, né? Eu acho que eu acho que as pessoas não mostram esse sentimento justamente porque vão ser mal vistas. Mas eu aproveito que eu não tô falando nenhum crime, só coisas que não são aceitas, para falar isso na internet, porque aqui não tem pessoas que eu conheço no meu canal, porque as pessoas que eu conheço eu não mostrei esse canal. E é uma forma de desabafo da minha visão de realidade mesmo. E eu quero que, caso você discorde de mim também, eu quero que você comente, porque eu acho que é uma coisa muito boa, assim, comentários e visões diferentes de mundo. E por conta da minha depressão também, isso foi me levando a ter uma grande apatia, por causa dos remédios que eu tomo. Eu tomo fluoxetina e quetiapina. E por causa desses remédios, eu fui começando a ter uma grande apatia e eu não eu não consegui mais ver graça na vida. Eu não conseguia mais ver tristeza na minha vida pelo fato de eu não querer viver a vida, sabe? Eu só aceito isso. E isso, e eu fiz um estudo filosófico. Não vou dizer que é tipo assim, o estudo filosófico, porque eu não sou um grande leitor, eu confesso que eu não leio. E eu fui criado também numa geração que cada vez recebe mais o exemplo de não ler, apesar de que a minha mãe queria muito que eu lesse, mas eu não sou uma pessoa que gosta de ler. Mas eu busco conhecer sobre assuntos de outra forma, mesmo que eu não leia. E as ideias que encaixaram em minha cabeça foram ideias nihilistas. Só que é um grande problema nessas ideias nihilistas, é que elas são contra a vida. E ter ideias contra a vida é loucura, né? Só que pra mim é algo que pode acontecer com qualquer um. Então eu não eu quando eu digo que eu não tenho certeza se eu vou melhorar da minha depressão, é por conta disso, porque eu vejo essa coisa, essa ideia, eu tenho essa visão de mundo. Então, mesmo que talvez eu saia da minha depressão e não sinta mais os problemas da depressão, o que eu acho bem difícil, eu ainda assim sofreria com as minhas ideias, porque, por exemplo, eu não consigo mais confiar em pessoas. Eu sei que as pessoas são tão descartáveis o quanto elas te descartam. Então eu tenho essa desconfiança total. Também tenho desconfiança de muitas coisas que a sociedade diz. E eu busquei muito saber sobre isso, esse é apelidado de misantropia, só que eu não posso me definir uma pessoa que apoia a misantropia porque eu não sei em certo como é o significado perfeito disso. Mas, de acordo com esse significado, eu sim concordo com essa sensação de desconexão. Eu me sinto desconectado. E essa sensação de estar desconectado faz com que a gente crie uma descrença muito grande da sociedade. Porque você vê que a sociedade não é receptiva a pessoas muito diferentes e pessoas que não são tão produtivas quanto as outras. Não são aquelas pessoas que vão se destacar. E quando você percebe isso, você percebe que ninguém quer te apoiar, a não ser sua família, porque se sua família não te apoiar, eles vão se sentir culpados. Mas mesmo assim,
Se eles não forem próximos a você, nem culpados eles vão se sentir e vão ficar de boa com seu fracasso. E aí que surgem muitos moradores de rua. No meu caso, eu acho muito difícil de eu ter um futuro predefinido assim, mas eu acho que é provável ou de que aconteça algo até eu virar adulto meio que acabar, ou então eu vire um adulto e realmente possa ser um morador de rua, ou eu escreva, comece a escrever muito bem, porque sou um pouco elogiado pelo que eu escrevo, e vai que eu comece a escrever bem e minhas escritas dão certo de alguma forma, eu posso seguir nessa área também da arte. Mas fora isso, eu não vejo futuro pra mim, assim, então é algo bem preocupante, né? E eu não sei como psicólogos vão tratar isso, porque eu sinceramente acho que eu sou uma pessoa que não ajuda no meu tratamento. Eu não diria que eu saboto, mas eu sou uma pessoa que não faço ideia de como ajudar nisso. Porque pra mim ajudar nisso seria uma luta contra mim mesmo. Mas eu falei demais, mudei muito de assunto, ficou muito embolado, muita coisa. Mas espero que tenham entendido alguns pontos de vistas que eu tenho e algumas ideias loucas da minha cabeça. E se quiserem mandar nos comentários aí, eu vou responder sem problema nenhum, eu respondo todos, até porque eu não tenho nenhum inscrito, eu tenho um inscrito na verdade. Então eu vou responder mesmo que tenha alguma chance de aparecer muitos comentários. E eu vou responder todos porque eu gosto de explorar novas ideias, mesmo que talvez eu não compreenda. Sobre, sobre outros assuntos eu planejo abordar depois. Aqui eu engomei muito assunto que eu tinha notado, porque eu fui falando o que me vinha à cabeça. E deu até bastante tempo esse vídeo. É, eu juntei muitos tópicos que eu pensei em falar separados. Então, caso eu tenha ficado confuso, pode me perguntar também, que eu vou explicar melhor e vou tratar melhor. Então, eu vou ficando com o vídeo. Falou. Muito obrigado pela atenção que você me deu, caso você tenha assistido. E até o próximo vídeo. Adeus.